Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje, que está procurando a salvação para a sua matemática, para as dúvidas que sempre apareceram na sua vida, você veio para o lugar certo. Aqui a gente vai te ajudar a alavancar suas notas e ser cada vez mais um bruxinho, uma bruxinha da matemática. Já aproveito para te convidar a deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo com geral. E para você que está chegando hoje, já aproveita para amassar esse botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. E você que já é nosso convidado antigo, a casa é sua, fica à vontade. Esse canal é feito para cada um de vocês. Imagine a seguinte situação. Um grupo de 5 amigos, apaixonados por vulcões, viajaram várias partes do mundo, vários países do mundo atrás de vulcões, de escalar vulcões, conhecer um pouco mais de cada um deles. Decidiu viajar para o Equador. O Equador é conhecido, um país conhecido da América do Sul, como um dos países que mais tem vulcões ativos. O vulcão Tungurahua, o vulcão Cotopaxi e o vulcão Quilotoa. Mas, Brunão, o que isso tem a ver com a nossa aula de matemática? Excelente pergunta, meu nobre. Suas perguntas são sempre as melhores. Tudo a ver com matemática. Aliás, tudo do mundo inteiro, do universo inteiro, tem a ver com matemática. A matemática está em tudo. A nossa aula de hoje vai explicar de quantas maneiras diferentes eles poderiam fazer a escolha da ordem dos vulcões que eles iriam viajar. Então imagine o seguinte, eu vou chamar o Tungurahua de T, eu vou chamar o Quilotoa de Q e vou chamar o Cotopaxi de C. Então nós temos esses 3 vulcões. E aí eles estão lá discutindo, estão decidindo, vamos visitar primeiro esse, vamos visitar primeiro esse. E aí eles chegaram à conclusão, primeiro, de quantas maneiras diferentes a gente poderia fazer essa visita. Ou seja, quantas possibilidades a gente tem para fazer essas visitas. Então eles tinham o seguinte, eles poderiam começar Tungurahua, Quilotoa e Cotopaxi. Poderiam fazer Tungurahua, Cotopaxi e Quilotoa. Poderiam fazer Quilotoa, Tungurahua, Cotopaxi. Quilotoa, Cotopaxi, Tungurahua. Poderiam fazer, continuando, Cotopaxi, Tungurahua, Quilotoa ou Cotopaxi, Quilotoa, Tungurahua. Ou seja, eles poderiam fazer isso de 6 maneiras diferentes. Você deve estar pensando assim, não é possível que exista uma fórmula, uma matéria para explicar esse tipo de coisa. Isso aqui é tranquilo para a gente fazer. Calma, meu nobre, isso é tranquilo porque eram 3 elementos apenas no nosso conjunto. Imagine que o nosso conjunto de vulcões tivesse 10 elementos. Só o tempo que eles iam gastar para reunir todas as possibilidades, a viagem já tinha acabado. Então, para isso foi criada uma fórmula, para isso foi criado um conteúdo matemático. A gente está falando aqui sobre permutação simples, que é um conteúdo que faz parte da análise combinatória, tão temida por tantos e tantos alunos do ensino médio e até mesmo do ensino superior. Qual é o conceito de permutação simples? Uma permutação de N elementos diferentes de um conjunto é todo agrupamento ordenado, ou seja, a ordem em que esses elementos estão colocados está importando para a gente, desses N elementos que aparecem uma única vez no agrupamento. Brunão, não entendi nada. Beleza, calma, eu vou te ajudar. Eu vou explicar melhor para você. A palavra permutação quer dizer, na verdade, trocar. Então, permutar é trocar de posição, no nosso caso aqui. E para a gente calcular a permutação, ou seja, quantos grupos distintos a gente pode formar com N elementos, existe uma fórmula. E essa fórmula é a fórmula de permutação simples, é só a gente calcular N fatorial. Onde fatorial é um conceito que foi criado também para ajudar a gente em vários conteúdos de matemática e um deles é análise combinatória. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter a permutação de 3 elementos é 3 fatorial. E aí o conceito de fatorial vai ser o seguinte, a partir desse número que a gente está vendo aqui, antes do símbolo de fatorial, você vai multiplicar ele pelos antecessores naturais dele até chegar ao elemento 1. A multiplicação disso, o produto disso. Portanto, de quantas maneiras diferentes esses 5 amigos poderiam organizar
a ida aos vulcões? De 6 maneiras diferentes, já que eram 3 elementos distintos que eles tinham para escolher. Beleza? Yeah! Voltando do passeio em La Mitad del Mundo, se ligou na pronúncia, né? Os 5 amigos decidiram que iriam primeiro para o Quilotoa. O Quilotoa, para quem não sabe, é um vulcão cuja cratera fica embaixo. Então a caminhada começa em cima e eles têm que descer para encontrar uma laguna que fica na cratera, uma laguna lindíssima. Mas não vamos entrar nesse papo, porque senão a gente vai ficar falando de vulcão e não vamos voltar para a nossa aula. Então, na trajetória que eles estavam a caminho da cratera do Quilotoa, eles pararam para pensar o seguinte: já que a gente tem bastante tempo até chegar lá, enquanto a gente vai tirando foto, enquanto a gente vai descansando, vamos ver quantos anagramas a gente consegue formar com as letras da palavra Tungurahua, que seria o próximo vulcão que eles iam conhecer. Antes de mais nada, é preciso dizer que anagrama é quando a gente forma, a partir de uma palavra, várias outras palavras, com sentido ou não, usando as letras daquela palavra original. A gente tem que se ligar que, nesse caso aqui, a gente não vai poder usar o conceito que a gente viu anteriormente de permutação simples. Por quê? Porque nesse caso, a gente vai ter repetição de elementos. No caso da palavra Tungurahua, a gente sabe que alguns desses elementos se repetem e outros não. No caso de permutação com repetição, a definição ocorre quando, dentre os N elementos distintos de um conjunto, o elemento A aparece alfa vezes, o elemento B aparece beta vezes, e assim por diante. E lá vai fumaça. No caso da palavra Tungurahua, a gente está vendo que temos 10 letras, total 10 letras. A letra A aparece 2 vezes e a letra U aparece 3 vezes. As outras letras não se repetem. A fórmula para calcular uma permutação que tem repetição é a seguinte: vai ser n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial e assim por diante. Ou seja, se tiver mais elementos repetindo, a quantidade de vezes que eles se repetem vai estar multiplicada aqui. No caso que a gente viu do problema que os amigos criaram, a permutação de 10 com uma repetição de 3 e de 2 seria 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tranquilo? Yeah! E a gente vai abrir esse fatorial aqui, o 10 fatorial, até encontrar o 3 fatorial para a gente malandramente conseguir cortar. Então teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 6 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. Então, cortando 3 fatorial, a gente tem... A gente vai ter que fazer essa conta que sobrou aqui. Mas eu posso cortar ainda 2 com aquele 4 lá, simplificar. Então, temos 2 lá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 9, 900. 900 vezes 8, 7.200. 7.200 vezes 42. 7.200 vezes 42. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos lá. 008, 28. 004, 2, vai 1. Temos 302.400 anagramas. Ou seja, os amigos conseguiriam chegar à cratera, voltar e não teriam conseguido falar todos os anagramas possíveis a partir da palavra Tungurahua. Tranquilo? Yeah! Chegando ao balanço do fim do mundo, localizado na Casa del Arbor, diante do vulcão Tungurahua, os amigos, aventureiros até ali, tremeram de medo. E aí eles decidiram que o primeiro que ia se balançar no balanço do fim do mundo seria escolhido através de a dedanha. Então, para isso, os 5 amigos e mais o guia que levava os brasileiros até a vista diante do Tungurahua, formaram uma roda na qual eles iam fazer ali o a dedanha. Aí eu pergunto a vocês, de quantas maneiras diferentes poderia ser feita a formação e a escolha de quem iria em primeiro, quem iria em segundo e assim por diante, e lá vai fumaça para o balanço do fim do mundo. Nesse caso, a gente já não está mais falando de uma permutação simples, nem de uma permutação com repetição. A gente está entrando no conceito de permutação circular. E o que seria uma permutação circular? É um agrupamento de N elementos distintos em torno de uma circunferência, sendo que 2 formações vão ser consideradas diferentes quando uma não pode ser obtida a partir da rotação da outra.
Então imagine o seguinte, imagine que os cinco amigos e mais o guia estavam nessa configuração. Essa configuração aqui pra gente seria a mesma coisa que essa configuração. Por quê? Porque seria o mesmo que eu rotacionar essa para ter essa posição. Nessa daqui, o F está no lugar do A, o A está no lugar do B, o B está no lugar do C e lá vai fumaça. Portanto, a gente considera essas duas configurações iguais. Uma configuração, um exemplo de configuração diferente seria esse, onde o A já não teria mais o F e o B como vizinhos. Ele teria o C e o F, por exemplo. Para a gente calcular uma permutação circular, a gente vai ter como fórmula n-1 fatorial. Mas por que isso, Brunão? É como se a gente fixasse um dos amigos, que no caso seria o amigo A, a gente fixou o A, ou seja, uma posição já está definida, e a gente fizesse a permutação dos outros amigos. Ou seja, os 4 amigos e mais o guia permutariam nas posições que sobrariam. Beleza? Então, no caso do nosso exemplo, a gente teria a permutação circular de 6 elementos, seria 5 fatorial. Ou seja, quantas possibilidades, né, de quantas maneiras diferentes os amigos e o guia poderiam se balançar no balanço do fim do mundo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 20 vezes 6 de 120 maneiras. Galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre permutação. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham clareado um pouquinho aí o pensamento de vocês sobre a análise combinatória. Se você não entendeu, deixa aí no comentário que você não entendeu. Se tem algum tema que você acha que está faltando no nosso canal, também aproveita para deixar aí nos comentários. Obrigado pela audiência e valeu!